Curso Despertar do Sensei 2024. Módulo Hormônios Feminino frente à Atividade Física. Ana Caroline Braz, biomédica e microbiologista, primeiro Dan de Judô. Olá, então eu sou Ana Caroline Braz, eu sou biomédica já há algum tempo, sou primeiro Dan, faixa preta primeiro Dan, e eu vim trazer para vocês um breve resumo em relação aos hormônios femininos e à atividade física. A gente entende como o exercício físico hoje como parte da manutenção da saúde do indivíduo, né? Então, é uma ideia amplamente já divulgada, os médicos utilizam da ferramenta da atividade física para auxiliar nos tratamentos das patologias, principalmente patologias crônicas. Então, isso hoje em dia já está muito difundido, né? Dentre os benefícios, eu trouxe aqui alguns, mas tem o aumento da tolerância à glicose, que é extremamente importante na manutenção da diabetes, o aumento da redução da gordura corporal, a melhora da aptidão cardiorrespiratória, aumento da massa muscular esquelética. Então, são diversos benefícios, uma vez que o indivíduo se dispõe a praticar atividade física. Com a atividade física, veio uma preocupação em relação ao condicionamento e ao melhor aproveitamento da prática da atividade física em si. E isso para a mulher é um pouquinho diferente, é um pouquinho peculiar, porque a mulher ela sofre oscilações hormonais, né? O que pode influenciar na sua performance durante toda a prática da atividade física e afetar o seu desempenho frente aos seus objetivos. Então, a gente entende que uma mulher em idade reprodutiva, com ciclo menstrual regular, ela pode perceber, durante esse período que é o ciclo menstrual, ela pode perceber mudanças em relação à sua disposição para a prática de atividade física. O ciclo menstrual, ele é determinado de acordo com a produção do organismo dos hormônios reprodutores, né? Em relação à função reprodutora da mulher. Então, os hormônios são o estrogênio, o FSH, o LH e a progesterona. Então, eu trouxe aqui um gráfico que mostra um ciclo menstrual em torno de 28 dias, que é considerado a média de dias para um ciclo menstrual da maioria da população feminina, né? Então, ele tem fases, tem o período da menstruação, fase folicular, ovulação e fase lútea, e as oscilações hormonais que acontecem durante o ciclo menstrual. Então, os níveis de estrógeno e progesterona, eles oscilam de acordo com o dia do seu ciclo menstrual, e também os níveis de FSH e LH. Uma vez que a gente conhece já, né, essa informação das fases do ciclo menstrual, também já é uma teoria muito conhecida e difundida. A gente sugere que a rotina de treino seja adaptada frente ao ciclo menstrual da mulher. Para quê? Para a gente obter um melhor desempenho frente ao que a gente se dispõe a fazer, né? Então, para isso, é importantíssimo observar o ciclo menstrual como um todo, do primeiro ao último dia. E por um tempo, né? Por cerca de alguns meses, para você observar se o ciclo menstrual é regular, para a mulher observar como ela se sente de acordo com a fase com a fase do ciclo que ela se encontra, né? Então, para obter vantagens em relação às diferentes fases do ciclo menstrual, porque ela se sente de forma diferente e mais disposta e menos disposta de acordo com a fase do ciclo. Aqui nesse gráfico, então, só para ilustrar, a gente tem um período de menstruação, que é onde ocorre a descamação, o sangramento, seguindo a continuação da fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Eu vou falar um pouquinho sobre essas fases para a gente entender como que a gente pode absorver o melhor delas. Então, a primeira fase é a menstrual propriamente dita. Ela ocorre geralmente do 1º ao 5º dia do ciclo menstrual, e é onde ocorre a descamação em si e a eliminação do endométrio. Nada mais é que o sangramento, né? As regras da mulher.
Nessa fase, ocorre a diminuição das concentrações de estrogênio e progesterona. Junto com isso, por consequência disso, a mulher se sente mais indisposta, né, nesse período de 5 dias, em média. Então, pode acontecer oscilações de humor, mudanças no apetite, oscilações no sono, presença de inchaço e a cólica propriamente dita, né, que é muito conhecida. Nessa fase, então, o que é sugerido? Que sejam feitos treinos regenerativos e de menor intensidade, porque é uma fase que exige muito do corpo da mulher. Em relação à cólica, que é um sintoma muito prevalente, eu trouxe esse gráfico que fala da quantidade de como isso afeta as mulheres, né, como um todo. Então, 67% das mulheres, elas têm presença de cólica durante o período menstrual. Dentre dessas 67% das mulheres, apenas 10 são acometidas com uma patologia específica. É importante, então, ressaltar que a cólica menstrual, ela não quer dizer que que o corpo esteja se manifestando de forma que existe alguma coisa errada, né? Na verdade, é só uma pequena porcentagem que relaciona realmente com patologia. Mas a cólica traz junto com ela outros sintomas, que podem ser enxaqueca, enjoos e às vezes vômito, distensão abdominal, pressão baixa, dores nas pernas. Então, a cólica menstrual, ela é extremamente presente na vida das mulheres e a prática de atividade física, ela pode ser benéfica, ela pode ajudar a mulher na cólica, na presença da cólica, e às vezes pode ser o oposto, então depende de indivíduo para indivíduo. A segunda fase do ciclo é a fase pós-menstrual. Ela ocorre imediatamente após o término do sangramento, né, do 6º dia ao 12º dia, e aí observa-se o aumento de estrogênio consequente aumento de noradrenalina. E isso promove o aumento da motivação. Então, é sugerido pelos estudos que as atividades de velocidade sejam feitas e resistência aeróbica, né? De acordo com os níveis hormonais, a mulher ela apresenta uma motivação maior, então esses tipos de treinos são mais favorecidos. A terceira fase é a ovulatória, que ocorre geralmente do 13º dia ao 15º dia, é o período fértil propriamente dito. O estrogênio começa a baixar e a progesterona começa a aumentar em níveis, né? A fadiga muscular ela pode acontecer de forma mais precoce em relação ao restante do período do ciclo menstrual. Entretanto, a mulher tem maior resistência a estímulos dolorosos. Apesar dela ter uma fadiga mais precoce, ela tem uma maior resistência à dor. Então, atividades com menos ênfase em coordenação motor e força são recomendadas, mas as reduções de carga, elas podem ocorrer de forma branda. Você não precisa ter uma redução de carga muito grande nessa fase. Você pode reduzir um pouco. A quarta fase é a fase pós-ovulatória. É do 16º ao 24º dia. Então, a progesterona continua aumentando, ela começou a aumentar na fase anterior, ela continua aumentando, e aí ela chega a ultrapassar os níveis de estrogênio. Isso melhora a performance de força. Então, é propícia para musculação e elevação de intensidade. E quem tem essa necessidade é uma fase que pode ser usada com foco em perda de gordura. Isso é uma informação bastante importante. A quinta fase é a última fase do ciclo menstrual, mas ela antecede a primeira fase do ciclo menstrual, né? Trata-se de um ciclo. Então, ela acontece geralmente do 25º ao 28º dia. Junto com ela vem a tensão pré-menstrual. Observa-se a queda abrupta da progesterona que estava lá em cima, né? E junto com a queda da progesterona vem a retenção de líquido. Então, é uma fase onde a atividade física ela tem que ser mais voltada para aliviar os sintomas da TPM, né, da tensão pré-menstrual, para melhorar a ansiedade e para diminuir a irritabilidade. Então, o que é legal da gente entender
é que o conhecimento, né, das fases do ciclo menstrual, eles podem ser uma ferramenta para a mulher atleta. Então, aqui eu trago uma reflexão, né? Então, o autoconhecimento é de extrema importância para a mulher atleta. E lembrando que mulheres podem ter diferentes durações de ciclo menstrual. Então, podem ter mulheres com ciclos de 25 dias e mulheres com ciclos de 30 dias. Por isso que você precisa acompanhar por um período de tempo. 3, 4, 5 meses para você observar se o seu ciclo é regular ou não, qual a duração do seu ciclo, para você poder fazer, então, um planejamento de treino. Uma vez que você tem esse autoconhecimento, você consegue se organizar e aproveitar o seu treino de uma forma melhor, né? Esse planejamento, quando eu trouxe isso aqui para a apresentação, me veio um questionamento, né? Porque, assim, a gente tem o autoconhecimento, mas o meu treino, ele não depende só de mim como atleta. Depende dos profissionais que estão envolvidos no meu treinamento. Então, é de extrema importância que esses profissionais, em sua maioria, homens, tenham o conhecimento de tudo isso que a gente está conversando. Porque para eles poderem trazer para a realidade da atleta esses benefícios, né? Essa ferramenta e como usufruir desses benefícios. Para finalizar, então, a gente tem uma ferramenta importantíssima. Para finalizar essa parte, eu tenho uma segunda parte. A gente tem uma ferramenta importantíssima. O treinamento atividade física em geral é de extrema importância para a manutenção da saúde do organismo. Entretanto, podem haver desequilíbrios, né? Então, eu vou falar agora de distúrbios hormonais femininos em decorrência da prática da atividade física. A amenorreia causada pela prática esportiva. Esse é o distúrbio que eu escolhi para trazer. Existem diversos outros distúrbios, mas que estão relacionados a disfunções do metabolismo, que não tem tanto a ver com a prática da atividade física, mas essa eu trouxe com um olhar assim, bem cuidadoso, porque é uma coisa que pode acontecer e a gente não perceber. Então, o que é a amenorreia? A amenorreia, ela é a ausência da menstruação. E é quando a mulher atleta para de menstruar em decorrência à prática da atividade física intensa e também pode ser uma somatória ou um fato isolado, a perda de peso abrupta. Né? Além disso, né, além do treinamento intenso, a perda de peso ela pode ser causada pelo estresse fisiológico e bioquímico, pelo estresse psicológico, no caso, muitos compromissos, um evento, perdão, um evento muito importante, uma seletiva, uma competição grandiosa, e além desses 3 fatores, a diminuição drástica do consumo de gordura. Então, o que me trouxe aqui, né, de recordação da época em que eu competia? Perda de peso abrupta e diminuição drástica do consumo de gordura. A gente tem que bater o peso para a competição, né? Então, o que acontece? A gente faz uma dieta pré-competição e aí a gente diminui drasticamente o consumo de gordura para conseguir bater o peso. Eu trouxe esse fator da gordura relacionado à amenorreia para a gente conseguir entender quais as possíveis consequências, né? O baixo consumo de gordura, ele diminui os níveis de FSH e LH do organismo e, consequentemente, os níveis de estrogênio. E isso pode provocar amenorreia. Para a gente entender melhor, eu trouxe aqui 2 ilustrações. Aqui eu mostro 2 glândulas, né, o hipotálamo e a hipófise, e os estímulos que ela recebe. Então, o estrogênio, ele estimula tanto o hipotálamo quanto a hipófise a produzir hormônios FSH e LH. E existe um gene também envolvido nesse processo, que é esse GNRH aqui. Então, esse é um processo natural e saudável, onde o estrogênio estimula as glândulas e as glândulas entendem que precisam produzir os hormônios FSH e LH, e aí o ciclo menstrual e a menstruação ocorrem de forma saudável. Entretanto, quando a gente tem baixo índice de gordura, a gente impacta diretamente na produção de estrogênio, porque os hormônios são produzidos
basicamente por gordura. Eles são contidos, né? A constituição deles é basicamente gordura. Então, aqui eu venho mostrar que uma vez que eu não tenho estrogênio, porque eu tenho pouca gordura, eu tenho menos estrogênio, pode não acontecer estímulo, ou um estímulo pequeno das glândulas hipófise e do hipotálamo, e essas glândulas, elas não entendem que tem que produzir o FSH e LH. Então, a menstruação não ocorre. Isso não acontece. Eu, como mulher, penso, né? Que ótimo. Não quero menstruar. Eu não vou ter os sintomas de TPM, não vou ter irritabilidade, não vou ter inchaço. Diversas mudanças no meu corpo que ocorrem durante o mês não vão acontecer. Então, às vezes, a mulher, ela tem esse desejo, né? De não menstruar. Mas isso merece uma atenção. O baixo estrogênio, o índice baixo de estrogênio, ele pode acarretar na perda de cálcio dos ossos. E a perda de cálcio, ela aumenta, né? Na verdade, todo esse processo de amenorreia por atividade física, baixo índice de estrogênio, acarreta a perda de cálcio nos ossos, e isso provoca, deixa a mulher mais suscetível, cerca de 3 vezes mais a fraturas, né? Então, quando existe uma suspeita de amenorreia, quando a mulher atleta ela suspeita de amenorreia e procura um profissional, esse profissional costuma acompanhar o índice de massa corporal, que tem que girar em torno de 22%. Na verdade, 22% é o que foi determinado para que um ciclo menstrual seja mantido de forma saudável, tá? E, além disso, o profissional, ele acompanha o monitoramento da densidade óssea. Então, a amenorreia, ela pode significar perda óssea prematura. Eu trouxe esse último slide para falar da importância do ginecologista na prática de atividade física, né? A ginecologia no esporte, ela é extremamente importante. O que acontece? Quando a mulher atleta, ela busca um ginecologista e ela não informa o ginecologista que ela é atleta, o atendimento do ginecologista vai ser individualizado, mas não com foco no melhor desempenho dela. Então, é importantíssimo esse diálogo entre atleta e o ginecologista, perdão, para que o ginecologista tenha uma conduta individualizada com foco no que ela realmente precisa. E esse olhar do ginecologista para a mulher atleta, ele evita a tríade da mulher atleta, que nada mais é que presença de desordem alimentar, a amenorreia, decorrente à prática de atividade física intensa, e a presença da osteoporose precoce, né? Perda de cálcio, risco de fratura, e um pouquinho a longo prazo, a osteoporose precoce. Não pensem em mulheres que a osteoporose só ocorre na terceira idade, né? Ela pode acontecer de forma precoce. Então, eu fiz um apanhado dessas informações, tem muita informação na internet, caso vocês queiram pesquisar, são informações fáceis de encontrar, mas às vezes bem complexas, então eu fiz um apanhado geral. Os pontos mais importantes eu trouxe aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para o Despertar do Sensei e dizer que estou à disposição. Muito obrigada. Curso Despertar do Sensei 2024. Realização: Federação Paulista de Judô Vale do Paraíba, 2ª Região.